Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é pela história do maior líder militar de todos os tempos, que virou filme. Este ano chegará às telas do cinema o que promete ser o melhor filme do ano. Não só filme de guerra, mas o melhor filme do ano, sério candidato ao Oscar. Trata-se de Napoleão, dirigido por ninguém menos que Ridley Scott. Make sure you know what you're doing. Em Napoleão, Ridley Scott traz às telas o seu ator favorito, Joaquin Phoenix, que, novamente, dá um show de interpretação, como fez em Johnny June ou no papel do Coringa no filme recente. Joaquin Phoenix trabalhou junto com Ridley Scott em um outro filme muito bom, O Gladiador. O diretor do filme Napoleão é ninguém menos do que Sir Ridley Scott, o renomado diretor e produtor do cinema britânico, que já nos presenteou com grandes filmes de ficção científica, suspense e épicos, e às vezes mescla os três gêneros em uma mesma obra. Scott dirigiu alguns dos filmes mais bem-sucedidos de sua geração, como o suspense de ficção Alien, de 1979, outra ficção marcante, Blade Runner, de 1982, o inesquecível Thelma e Louise, e os épicos Gladiador, do ano 2000, Falcão Negro em Perigo, de 2001, e Cruzadas, Kingdom of Heaven, de 2005, além de Robin Hood. Scott já foi indicado 3 vezes ao Oscar de melhor diretor e também dirigiu outros filmes como Perdido em Marte, A Lenda, Os Duelistas, aonde já mostrava as guerras napoleônicas, 1492, A Conquista do Paraíso, sobre a chegada de Colombo à América. Dirigiu também o policial Gangster Americano e voltou ao tema do Aliens em Prometheus e Alien Covenant. Dirigiu também o épico baseado na Bíblia, Êxodos, Deuses e Reis. E recentemente nos presenteou com O Último Duelo, um belo filme medieval. Em Gladiador, talvez o seu maior sucesso, ele trabalhou com Joaquin Phoenix, que agora interpreta o Napoleão de seu novo filme. Mas vamos saber a opinião do nosso colega aqui do Viagem na História, o Vinícius. Diga aí, Vinícius, qual a sua expectativa para o Napoleão? Olá, amigos do Viagem na História. Eu sou o Vini História e hoje, a pedido do Mariano, eu vim aqui para comentar junto com ele sobre o novo filme que vai sair de Napoleão. Dirigido pelo renomado Ridley Scott, que já dirigiu grandes filmes como Blade Runner, Gladiador e Falcão Negro em Perigo, e sendo estrelado principalmente por Joaquin Phoenix, que recentemente bombou nas telas com seu papel de Coringa, que nesse filme interpretará o próprio Napoleão. O filme Napoleão vem com grandes expectativas. Isso porque o grande imperador francês que marcou os livros de história não tem uma mega produção recente que conta sua jornada. O trailer do filme mostra a jornada de Napoleão desde o período da Revolução Francesa até o período em que ele se torna imperador da França e luta contra as coalizões europeias formadas para tentar derrubá-lo. Napoleão até aparece em alguns filmes mais recentes. Eu, por exemplo, gosto muito da aparição dele em O Conde de Monte Cristo. Mas no filme ele é muito um personagem secundário, sem muito a ver com a história principal. Dessa vez, o filme é focado em Napoleão e sua história. Desde os momentos em que ele participa da Revolução Francesa até as lutas contra as coalizões europeias que foram feitas para tentar derrubá-lo. Um dos momentos mais conhecidos da história que deve ser retratado no filme é a famosa Batalha de Waterloo, mais conhecida como onde Napoleão perdeu a guerra, que é, inclusive, parte do roteiro do Viagem na História, que passa por Waterloo. Inclusive, tem uma parte muito bacana lá que são reencenadores da época napoleônica. Então você vai ver como era um acampamento deles da época, os uniformes, os armamentos que eles utilizavam, e até dá pra ver tiro de canhão e tiro de mosquete. É uma experiência simplesmente surreal. E eu aposto que o Mariano lembra dessa experiência. Até porque a gente tem foto utilizando alguns uniformes lá da época. O Mariano falou que era papagaiada lá na época, mas eu tenho certeza que ele se amarrou em usar aqueles uniformes também. Mas eu acredito que o veterano de Waterloo, Mariano, pode falar muito melhor desse lugar. Diz aí, Mariano. Na Batalha de Waterloo,
os franceses decidiram o seu destino. Mas não só Napoleão e os franceses. Toda a Europa teve um novo arranjo a partir do que aconteceu aqui. Países foram criados, países foram penalizados, como a França. A luta aqui foi extremamente decisiva para o que viria no século XIX e no século XX. A partir daqui, a Europa mudou. E bom, voltando ao assunto principal, que é o filme de Napoleão, que ainda não tem data marcada de lançamento, mas já criou altas expectativas na visão de muita gente por aí. Sendo um dos períodos mais marcantes da história, a gente espera ver bastante do conflito e da vida pessoal de Napoleão. Até porque a gente sempre lembra bastante de Napoleão e das eras napoleônicas, mas não pensa muito no círculo interno de Napoleão, por exemplo, e seus marechais e sua vida amorosa, e às vezes as tecnologias que eram apresentadas no campo naquela época, e suas formações de batalha e táticas de guerra que fizeram história. Então, espero sinceramente que eles consigam abordar todos esses pontos no filme. Mas pelo trailer, a gente pode esperar cenas de ação incríveis mostrando os combates das eras napoleônicas. Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês também estejam, assim como eu, aguardando ansiosamente esse filme. E depois que sair esse filme, a gente faz um review aqui para ver se ele atendeu ou não às expectativas. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Napoleão teve, no filme de Abel Gance da década de 20, no cinema mudo, a sua versão mais rica até então, o filme talvez mais famoso. Muitos atores interpretaram Napoleão em filmes como Guerra e Paz, tanto a versão antiga quanto a versão recente, ou mesmo a versão russa, ou no filme Waterloo, da década de 70, onde Napoleão foi magistralmente interpretado por Rod Steiger. Mas a biografia de Napoleão merecia um filme como esse que está chegando às telas. A vida dele foi simplesmente surpreendente. Napoleão Bonaparte nasceu na cidade de Ajaccio, na Córcega francesa, em 15 de agosto de 1769. Durante sua carreira, ficou conhecido mundialmente pelo seu gênio militar que o transformou em um estadista. Mesmo sendo de uma origem não muito nobre, Napoleão conseguiu, por conta da efervescência da Revolução Francesa, galgar passos enormes dentro do exército francês. Ele liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias. Por isso, ele rapidamente subiu nas fileiras militares, aproveitando as novas oportunidades apresentadas pelas mudanças revolucionárias, e se tornou general aos 24 anos. Nada mal para quem só conseguiu uma vaga na escola militar de Brienne, no início da carreira, através de uma bolsa. Em 1793, durante o cerco de Toulon, uma cidade controlada por forças monarquistas e britânicas, Napoleão, então capitão de artilharia, foi fundamental para forçar a retirada dos britânicos. Por seus esforços, foi promovido então a general de brigada, com 24 anos de idade apenas. Ele continuou a se destacar no exército. Em 1795, protegeu a Convenção Nacional dos insurgentes reais durante o levante do 13 Vendémiaire, uma ação que o levou a se tornar um dos principais generais do exército francês. Tanto que em 1796 Napoleão assumiu o comando de todo o exército francês na Itália, obtendo uma série de vitórias que o transformaram num dos principais líderes militares da França. Ele se sentia então fortalecido e em 1799 realizou o golpe de Estado, conhecido como o golpe do 18 Brumário, pondo fim ao governo revolucionário do Diretório e estabelecendo o consulado, com ele mesmo como primeiro cônsul. Esse foi o grande passo na ascensão de Napoleão, que agora tinha o controle direto sobre a França. Em 1804, Napoleão coroou a si mesmo como imperador da França, consolidando ainda mais o seu poder. Nesse período da história militar francesa, ocorreram as guerras napoleônicas, uma série de conflitos militares entre o Império Francês e uma coalizão de países monarquistas europeus. A batalha mais famosa da Guerra da Terceira Coalizão em 1805 foi a Batalha de Austerlitz, conhecida também como a Batalha dos 13 Imperadores, quando Napoleão derrotou os exércitos da Rússia e da Áustria, solidificando o domínio francês na Europa Central. Logo a seguir veio a Guerra da Quarta Coalizão, e a França se viu lutando contra a Prússia, a Rússia, a Saxônia, a Suécia e o Reino Unido.
mais vitórias notáveis vieram para Napoleão, principalmente em Jena, onde derrotou os prussianos, e em Friedland, onde derrotou os russos. Ao mesmo tempo, Napoleão iniciou a Guerra Peninsular contra Portugal, Espanha e britânicos, que resistiam ao controle francês. Durante esse período também derrotou a Áustria novamente na Batalha de Wagram. Em 1812, Napoleão cometeu um de seus maiores erros. O exército francês sofreu perdas catastróficas ao invadir a Rússia, devido ao inverno russo e à tática de terra arrasada. Essa campanha resultou em uma retirada desastrosa e marcou um ponto de virada nas guerras napoleônicas. Após ser derrotado em Leipzig em 1813, Napoleão foi preso, mas escapou em 1815 da ilha de Elba, voltando à França e retomando o controle por um breve período, que ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias. Napoleão, por fim, foi derrotado na Batalha de Waterloo por forças britânicas e prussianas. Ele seria exilado novamente e viria a morrer na prisão. As guerras napoleônicas tiveram enormes consequências para a Europa e o mundo, redesenhando o mapa da Europa, disseminando os ideais da Revolução Francesa e estabelecendo o cenário para o surgimento do Império Britânico como a principal potência global. Com certeza você já está como eu e o Vinícius, com bastante expectativa para assistir Napoleão. O melhor de tudo é que, além desse filme do Ridley Scott, interpretado pelo Joaquin Phoenix, ninguém mais, ninguém menos do que o Steven Spielberg também está finalizando uma série em 7 episódios narrando toda a trajetória do Napoleão Bonaparte. Um segundo presente envolvendo o nosso general francês. Pelo trailer que vocês vão acompanhar a seguir, vocês vão ver que o filme parece ser sensacional. As cenas de batalha e a carreira de Napoleão é mostrada desde o começo, ou seja, o personagem histórico parece que vai ganhar um filme à sua altura. Lembrem-se que Napoleão Bonaparte merecia há muito tempo um bom filme biográfico sobre a sua vida, que é cheia de fatos incríveis. Vamos conferir o trailer de Napoleão. No doubt you'll send the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Everyone around here. What is this costume you have on? This is my uniform. Everyone's so near. I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. I am destined for greatness. Everyone around. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Holding on. Shall we vote? This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners. You think you're great. You are just a tiny little brute that is nothing without me. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good. It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do.
O filme deve chegar aos cinemas no mês de novembro, no dia 22 de novembro, está programado. A produção é da Apple TV, ou seja, é feita para ser lançado também no canal de streaming. Ele vai estrear primeiro nos cinemas e depois na Apple TV, no final do ano. Presente de Natal para todos nós. O filme está sendo aguardado com muita expectativa. Houve uma projeção especial para a Associação dos Donos de Cinema nos Estados Unidos, onde foi exibida uma parte do filme, mais precisamente a batalha na Rússia, a retirada dos franceses na Rússia diante do inimigo que os fustigava no Lago Gelado. Esta cena foi aplaudida de pé e a expectativa é muito alta em torno de Napoleão. Vamos aguardar. Mas enquanto a gente espera o lançamento desse filmaço, você pode já ir preparando a sua sessão do filme, lendo 2 livros muito legais sobre Napoleão e que foram lançados recentemente. O primeiro deles é Napoleão, o homem por trás do mito, do escritor Adam Zamoyski. Esse livro foi lançado pela editora Crítica e está aí à venda nos sites de livros. Tá? Vale muito a pena este livro, que é uma biografia completa e recente. Outro livro imperdível sobre Napoleão é o livro 1812, A Marcha Fatal de Napoleão rumo a Moscou. Esse livro, escrito também pelo Adam Zamoyski, foca exatamente na campanha de 1812, quando Napoleão tomou a fatídica decisão de invadir a Rússia. O livro traz detalhes da campanha e te transporta para o campo de batalha. 2 leituras obrigatórias antes do filme Napoleão. This vermin has held the world hostage. Enquanto a gente aguarda o Napoleão, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário sobre a sua expectativa e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camiseta do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado e eu volto logo com mais histórias. Até mais!